Olá, 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 buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Eu acabei de abrir o Senec Digital e eu vi que só 7 alunos enviaram o exercício da semana e eu tenho apenas 8 comentários embaixo. Isso quer dizer que todo o resto da turma ficou com falta e perdeu já uma parte da nota, tá? Porque todos os exercícios de todas as aulas, mesmo da apostila, eles valem nota. Hoje a gente vai ver a apostila mesmo, então os exercícios que vocês vão fazer é da apostila. Quem ainda não foi buscar, faz o gabarito no Word e me manda. Eu quero a foto apenas da última página que eu vou pedir, assinada pelo responsável, para eles estarem acompanhando o que vocês estão fazendo ou não, tá bem? Eu pretendo ser breve, para vocês terem tempo de fazer esses exercícios agora na nossa aula, tá? A gente tem meia hora de aula, então vocês vão terminar de assistir a aula, já vão fazer e subir ela aqui para mim, se possível, tá? Mas eu aceito até semana que vem, sem problemas. A apostila de vocês tem bastante interpretação textual, porque Enem, vestibular, todos esses testes, eles são basicamente interpretação textual. Então, faz sentido, né? Eu não vou ler o texto com vocês, porque a interpretação, a leitura faz parte da interpretação, mas eu estou aqui disponível no chat. Se vocês não entenderem alguma coisa, eu estou aqui, tá bem? Mas a gente vai começar aqui na página 5, o exercício, tá? Lembra que a gente falou sobre nomes de roupas que eu passei para vocês na última aula? Então, vocês vão usar nesse exercício agora. E a gente vai revisar hoje rapidinho os pretéritos, né? O que a gente usa para falar do passado. Então, a gente vai falar primeiro, que é o mais usado, o perfeito simples, também chamado de pretérito indefinido de indicativo. Então, esse tempo verbal, ele serve para a gente falar do passado de acontecimentos que já foram finalizados. Então, eles não têm relação com o presente. Tipo, aconteceu e acabou. Certo? Eles vêm acompanhados do que a gente chama de marcadores temporales. Anoche, ayer, anteayer, la semana pasada, hace un mes, el año pasado, en 1988, el verano pasado, en diciembre. Ou seja, num passado que já acabou. A gente tem 2 exemplos aqui na apostila. Anoche, cené afuera. Ai, podia, né? Queria eu também ter jantado fora, mas a gente não pode mais sair de casa, não termina nunca essa quarentena. El año pasado tuvimos un hijo. Olha, isso é verdade também. Meu filho nasceu ano passado. Que coisa! E nós temos então para formar um verbo, os verbos regulares. Lembrando que para ser regular, ele não pode ter modificação na raiz dele. Então a gente vai tirar só a desinência aqui de infinitivo, o AR, no caso de primeira, o ER de segunda e o IR na terceira. E vai, ó, conjugar igual tá aqui. Prestem atenção que a gente tem um jeito para o A, as que são de primeira, mas os que são de segunda e terceira têm a mesma terminação, estão vendo? Bem tranquilo, né? Então vamos lá. Yo canté, tú cantaste, él, ella, usted cantó, nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos, ella, ustedes cantaram, e assim vai. Os verbos irregulares, a gente, como eu falei, tem modificação na raiz. Aqui a gente tem como eles vão ficar.
Mas a terminação para eles é a mesma, ó, tá vendo? Aqui, ó, e, iste, o, imos, istes, ieron, igual tá aqui, certo? Então, por exemplo, yo tuve, tu tuviste, com o a ser a mesma coisa. Yo hice, tu hiciste, ele, ella, usted hicieron, isso. Tô aqui olhando na tabela a parte de baixo. Mas é bem tranquilo. Então, a gente tem a modificação na raiz e essa é a terminação para ele. Tem alguns verbos que eles têm uma irregularidade própria, que é o caso do ser e do ir, que também a gente tem essa irregularidade no português. O dar e o ver, né? Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron, di, diste, dio, dimos, distes, dieron. Os verbos irregulares não tem muito o que fazer, a gente precisa praticamente decorar eles, né? Tem algumas outras irregularidades nesse tempo, mas que são tranquilos. Eles são irregulares porque eles têm modificação da raiz. A gente tem a troca do e pelo i, na terceira persona dele singular e plural, no verbo pedir, seguir, mentir, sentir, divertir. Então, a gente vai tirar o e da raiz, né? E na terceira pessoa, persona, e do singular e do plural, a gente troca esse e pelo i. Ó, pedi, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. Segue, então, essa mesma irregularidade, esses outros verbos. A gente tem a troca também do o pelo u nas mesmas pessoas. Então, ó, de vez no dormir, dormiu e dormieron. Segue essa irregularidade o verbo morir. A gente tem a troca do i pelo y, também nessas mesmas pessoas, para o verbo ler, né? Leí, leíste, leyó, leímos, leístes, leyeron. Segue essa irregularidade. Cair, construir, distribuir, contribuir. A gente tem troca do Z pelo C na primeira pessoa, no singular. No verbo empezar, empecé, tá vendo? A gente teve troca do Z pelo C. Segue essa irregularidade, então, começar, rechazar, realizar, alcançar, etc. A gente tem troca de C pelo que também na primeira pessoa. Buscar, busqué, que segue isso. Praticar, sacar, aparcar, destacar. G por GU, também ali na primeira pessoa. Verbo llegar, llegué, llegaste, llegó, llegamos. Segue essa regularidade. Pagar, lugar, dialogar. Enfim. Os regulares é um pouquinho mais complicado, mas vocês conseguem. Opa, volta lá. Nós temos também, a gente vai ver 3 agora, tá? Vou tentar ser um pouquinho mais rápido. O pretérito perfeito composto de indicativo. A gente viu ele simples, né? E agora a gente tem o composto. O pretérito perfeito composto, ele normalmente é usado para falar sobre um passado que ainda tem relação com o presente. Por exemplo, se eu começar a falar alguma coisa para vocês sobre essa semana ela ainda não terminou, entende? Então é um passado que pode já ter acabado, uma coisa que eu finalizei, mas ele ainda tem alguma relação com o presente. Ele tem particípios irregulares, aqui a gente tem uma lista. Por que o particípio ele é importante? Porque esse tempo, como ele diz, ele é composto.
ele usa dois tempos verbais, certo? Nós temos esse verbo auxiliar, que é o haver, conjugado, então, no presente de indicativo. Então, isso não muda, tá? E, as, a, as, a, emos, haveis, junto com o particípio. A gente tem isso no português também, né? Hablado, comido, bebido. Então, a gente tem aqui dois exemplos. Has gastado muito dinheiro este mês. Verdade, gastei mesmo. Já he hecho un viaje a Guatemala. Mentira, aún no he hecho. Estão vendo? Então, a gente tem particípio e o verbo haver no presente indicativo. Ele é bem tranquilo. Como o tempo que a gente acabou de ver, ele também normalmente vem com marcadores temporais, como hoje, esta manhã, este dia, esta semana, porque ele, né, tem relação com o presente. O pretérito imperfeito é um tempo verbal que a gente costuma usar para coisas que aconteceram no passado, que eram comuns, habituais, sabe? Coisas que aconteciam sempre. Quando era niño, jugava el fútbol en la calle. Então, era uma coisa que acontecia sempre. Essa é a diferença, tá? Nós temos aqui, então, os regulares, que não modifica a raiz. Terminação aba, abas, aba, abamos, abais, abam. E para os que são de segunda e terceira, a mesma, ó, conseguem ver aqui comigo. Tenia, tenias, tenia, teníamos. É bem tranquilo. Os irregulares do imperfeito é a parte mais fácil. Nós só temos 3, que é do ser, que também nós temos em português, né? O ir e ver. Então, era, eras, era, éramos, erais, eram, bem parecido. Ir, que é diferente, né? Iba, ibas, iba, íbamos, ibas, iban. E o ver, veia, veias, veia, veíamos, veíais e veia. Opa. O pretérito, eu falei que eram 3, mas eram 4. Tinha esquecido duplos como perfeito. Ele serve, então, para falar sobre alguma coisa que aconteceu, mas foi anteriormente a uma outra coisa que também já é um passado. Complicado, né? Mas é tranquilo. Por exemplo, Carla llamó a su madre, pero esta ya había salido de casa. Então, ela ligou para a mãe, mas ela já havia salido de casa. Então, já tinha saído de casa, né? A gente tem um outro verbo que a gente usa em português, que é o ter, de verbo auxiliar, mas em espanhol a gente usa o haber, tá bem? O ter, não. É bem parecido com o composto que a gente tinha visto antes, só que esse aqui ele tá conjugado, então, no imperfeito, habia, habias, mas a gente usa também o particípio, cantado, comido, bebido, é tranquilo. Lembrando para que serve, né, cada um passado que já não tem relação com o presente, acabou. O outro é um passado que tem relação com o agora. Aí a gente tem esse que fala de um passado que aconteceu depois do outro. Eu falei todos. E aí esqueci do imperfeito. E um passado que fala sobre coisas que aconteciam recorrentes no passado. Vocês vão fazer, então, cadê? Onde ele termina? Aqui, começa outro.
até a página 13, ó. Mas antes de começar os numerales, tá? Então, a página 13 é a última que vocês precisam fazer. Essa é a única que tem que estar respondida com a assinatura do responsável para subir, mas é para vocês fazerem todos. Eu estou subindo aqui as respostas do exercício da semana passada. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui, tá? Para ajudar vocês. Um beijo.